Como utilizar o Kanban para te auxiliar na programação e planejamento das atividades de manutenção? No vídeo de hoje nós vamos falar para vocês como que a gente monta um quadro Kanban, quais são os processos, quais são os pilares, o que está envolvido, quadros que já tem pronto e formas que nós temos de usar o Kanban para nos ajudar tanto aí em manutenções corretivas quanto em paradas preventivas, por exemplo. Então, vem comigo que tudo isso você vê agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos. E uma das coisas que a gente mais faz aí quando a gente vai dar consultoria e treinamentos em empresas é trabalhar toda a parte de gestão à vista ou gestão visual. E por que eu estou falando isso? Porque o Kanban, essa técnica do Kanban, ela é uma das técnicas que a gente mais utiliza quando a gente implementa a gestão visual nas empresas. Por quê? Porque ela é uma técnica extremamente visual e aí está o grande poder da utilização do Kanban. Uma gestão à vista onde apenas de bater o olho a gente já sabe tudo o que está acontecendo, a gente entende o processo e conseguimos várias análises rápidas que nos ajudam na tomada de decisão quando o assunto é ser rápido e ágil. Para ficar mais claro toda essa parte visual, vamos entender conceitualmente o que é o Kanban. Então vem comigo aqui para a gente ver junto, olha só. Como que a gente monta o Kanban, pessoal? Ele tem 3 passos bem importantes. Primeiro, você precisa dividir os seus processos em colunas. Então aqui nós estamos fazendo 4 colunas. Agora nós precisamos descrever qual que é o processo em cada uma dessas colunas. Então a gente vai ali agora e descreve o processo. Primeiro, nós temos a etapa de planejar, depois nós temos a etapa de programar, a etapa de executar e uma etapa de finalizado, que uma atividade foi concluída, correto? Então, a primeira parte visual que a gente precisa fazer é dividir em colunas e estabelecer qual que é o processo. Geralmente o processo ele começa ali da esquerda para a direita, conforme a gente lê. Tendo feito esse primeiro processo, a gente vai para o segundo processo, que é colocar os cartões de atividade em cada um desses processos. Então, olha que interessante. Aqui nós temos vários cartões, correto? O que são esses cartões aqui? Esses cartões, geralmente, eles vão estar se referindo a uma atividade, né, a descrição de uma atividade. Então, por exemplo, ali na etapa de planejar, nós temos um cartão que está falando sobre a atividade 5 e um cartão que está falando sobre a atividade 6. Logo, eu sei que na etapa de planejamento, eu tenho 2 atividades que precisam ser planejadas. Na etapa de programar, ou seja, na etapa de fazer a programação da minha manutenção, eu tenho uma atividade ao qual eu preciso programar. Na etapa de execução, eu tenho 2 atividades e na etapa de realizado, eu tenho ali já uma atividade. Assim, eu consigo olhar de uma forma bem visual e bem conceitual como está distribuído o meu fluxo de trabalho e aonde que eu tenho mais ou menos atividades, qual atividade está em cada etapa. E por que é bem interessante o uso do Kanban, pessoal? Justamente porque isso aqui é uma fotografia do momento atual, por exemplo. Lá dentro da minha fábrica, lá dentro, né, da minha sala de programação, eu tenho exatamente essa fotografia. O que está acontecendo em planejamento, na programação, na execução e o que já foi realizado no dia de hoje, por exemplo. Então, conceitualmente, essa é a segunda etapa do nosso Kanban. Colocar, então, esses cartões com essas atividades. E a terceira etapa é criar limites, ou seja, eu não posso ter atividades infinitas para planejar, atividades infinitas em programação, atividades infinitas em execução. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir os critérios de limite para cada uma das etapas do meu processo. Então, por exemplo, planejando, eu posso ter no máximo 10 atividades ao qual eu estou planejando. Mais do que isso, talvez o meu planejamento seja ineficiente. Na etapa de programação, eu coloco ali que eu posso estar programando até 15 atividades ao mesmo tempo. Na etapa de execução, eu posso estar executando até 12 atividades. Mais do que isso, pode ser uma sobrecarga do meu técnico, talvez seja atividades demais que eu estou colocando ali para serem executadas. Ou, se tem muita atividade de execução e eu não tenho talvez capacidade suficiente para executar essas atividades, pode estar me indicando que tem coisa ali parada ou coisas que foram adiadas, postergadas, não foram feitas, foram perdidas e aí isso pode estar atrapalhando todo o meu fluxo. E ali no realizado eu sei quais atividades já foram executadas. Ah, mas por que eu preciso saber quais atividades eu já executei? Porque muitas vezes a gente chega e fala assim, ó, fulano, e aquela atividade, o que aconteceu?
Tá aí a gente fala, poxa, essa atividade não está na programação, não está no planejamento, não está na execução. Será que já foi executado ou será que eu esqueci? Será que eu, puxa, apaguei sem querer? Por isso que lá no realizado, no executado, no feito, no ok, a gente também precisa saber o que já foi feito, porque isso nos ajuda a ter também uma proporção do que eu tenho para fazer e aquilo que já foi feito ou que já foi entregue. E aí, pessoal, o Kanban, ele se torna uma metodologia muito interessante e muito visual, porque isso aqui é como se fosse uma fotografia do momento. Então, nesse exato momento, lá na minha sala de programação, é isso aqui que eu tenho, tá? Essas atividades que eu tenho em cada etapa. Mas as coisas vão mudando ao longo do tempo. Como as coisas vão mudando, o cenário vai mudando. Então, quando a gente usa a metodologia do Kanban, a grande sacada e o legal e que torna tudo visual é que com o passar do tempo, a gente pode ir movendo, tá? Essas etiquetas de lugar. Por exemplo, olha só que legal, ó. Passou um período, a atividade 6, que estava em planejamento, veio para programação, a atividade 3, né, passou a ser a próxima a ser executada, e a atividade 2, que estava em execução, agora foi para o realizado. Então, ao ir fazendo essa mudança em tempo real, eu consigo ter, né, sempre uma atualização do meu sistema de uma forma bem simples e bem visual, se eu vou movendo esses cartões. E uma curiosidade para vocês, pessoal. Kanban significa cartão em japonês, justamente porque essa metodologia, os cartões eles vão se movendo. Os cartões são a grande jogada visual. E nesses cartões eu preciso conter várias informações, por exemplo, quem vai executar, qual é a atividade, por que ela é importante, quanto que ela custa, enfim, aquele famoso 5W2Hs que a gente tanto conversa aqui, eu com vocês. Então, pessoal, esses cartões, quando a gente está falando de usar o sistema Kanban na manutenção, nada mais é do que as nossas ordens de serviço, que vão conter ali todo o 5W2Hs de quem vai executar, por que a descrição da atividade. Então, se a gente olha naquele panorama e em vez de atividade nós temos as ordens de serviço, então a gente consegue entender como que está o nosso fluxo de manutenção. E aonde surgiu esse sistema Kanban, pessoal? O sistema Kanban ele surgiu lá pela década de 1950 no Japão, na fábrica da Toyota. E ela foi principalmente utilizada para fazer uma gestão visual de movimentação de peças e materiais, tanto de estoque quanto de materiais e peças em produção, os famosos estoques intermediários ou as WIPs, Work in Process. E ela foi aí creditada a sua invenção, a sua utilização, ao mesmo criador do sistema Toyota de produção, que atualmente, depois de algumas modificações e algumas atualizações, é popularmente conhecida como o Lean Manufacturing. E esse cara, é esse cara aí que vocês estão vendo agora, ele se chama Taishi Ohno. Ele nasceu também na China, filho de pais japoneses, e foi lá na Toyota que ele desenvolveu essa metodologia junto com o sistema Toyota de produção, e posteriormente ele também se tornou presidente da Toyota. E esse sistema do Kanban, ele se baseia em 4 princípios. Vamos ver aqui, ó, 4 princípios básicos. Primeiro, comece simples. Siga-se o fluxo de trabalho atual e adquira expertise, não mude sem entender. Então o Kanban, pessoal, geralmente a gente não vai querer fazer nada extraordinário, falar vamos remodelar todo o processo e vou botar o Kanban para dizer... Não, vamos começar colocando o Kanban como o processo é atualmente. Isso nos ajuda até a entender aonde que estão os gargalos, aonde que estão ficando mais processos, mais atividades. Isso vai nos ajudar para a próxima etapa, que é a etapa de melhoria contínua. Busque mudanças pontuais na evolução ou incrementais, né? Mudanças incrementais no processo. Então aqui a ideia é que a gente tem que mudar rápido e mudar fácil. A partir do momento que a gente tem o Kanban implementado, vamos começar então a fazer pequenas mudanças, vez após vez. Não é chegar e falar, a gente montou o Kanban, viu que o nosso processo atual está tudo errado, nós estamos cheios de gargalo, vamos reformular e começar do zero. Não. Começa a mudar o processo. Você tinha ali uma coluna, agora cria 2 colunas, bota um processo a mais, ou tira um processo, vê como que um processo pode ser agilizado ou melhorar aquele processo, um de cada vez, porque quando a gente faz uma mudança de cada vez, a gente consegue medir o impacto daquela mudança. Se nós fazemos 10 mudanças ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo medir qual é a mudança que realmente trouxe qual impacto. Então, a ideia aqui na melhoria contínua é melhore sempre rápido e sempre de um jeito fácil. Depois, o outro princípio básico é em relação aos responsáveis.
respeite os cargos e as funções das pessoas antes e depois da implementação do Kanban. Mudança vem com o tempo. Então, o Kanban, pessoal, precisa respeitar a hierarquia que a empresa tem. Muitas vezes ali nos processos, na utilização dos cartões e tal, a gente não pode falar, não, agora você vai para tal lugar, você vai e mudar as pessoas de lugar, ou às vezes dar uma promoção, colocar mais responsabilidade por causa de uma implementação de uma ferramenta. Não é esse o objetivo. O objetivo da ferramenta é melhorar o trabalho das pessoas. Então não é as pessoas que têm que trabalhar para a ferramenta, é a ferramenta que tem que trabalhar para entregar resultado para as pessoas. Por isso é muito importante não mexer com as pessoas. Isso também vai ajudar a diminuir a resistência à utilização da ferramenta do Kanban. E isso nos leva ao nosso quarto princípio, que é uma cultura de liderança. Todos são donos do processo e compartilham dos mesmos, dos erros e dos acertos. Então o Kanban ele tem que começar a ser cultural dentro da empresa. Todos têm que entender que aquela ferramenta gerencial vai ajudar a toda a organização, que manter atualizado, manter aquele quadro, essa gestão visual de uma forma confiável, vai acabar beneficiando todo o processo. Agora vamos ver aqui um exemplo prático de como a gente, por exemplo, pode usar um quadro Kanban aí na sua empresa. Primeiro, a gente começa então mapeando o processo. Então, numa manutenção corretiva, por exemplo, eu estou falando aqui de uma corretiva programada, nós temos ali, que foi aberta uma solicitação de serviço, alguém lá na área de operacional viu que tinha alguma coisa acontecendo, abriu uma solicitação, foi levado para programação, foi levado para agendamento, sendo agendado vai ser executado, depois de executado precisa dar baixa nessa ordem de serviço, se tiver que subir esse feedback aí sistemicamente, e depois ele está na etapa de realizado. Então agora a gente divide isso no nosso quadro e a gente coloca então os nossos cartões, que no caso aqui são as ordens de serviço. Então olha que interessante, solicitação aberta, gerou a ordem 0234 e a 0260. Então eu tenho duas ordens de serviço que vieram de solicitação ainda na etapa ali que vão entrar para serem programadas, tá? Na etapa de programação eu tenho 4 ordens de serviço sendo programadas. 3 ordens já estão agendadas. Nesse momento, 4 ordens estão em execução. Tenho 2 ordens de serviço para dar baixa no meu sistema, e aí aquelas ali que já estão contando como feitas significa que já foi dado baixa, elas já estão no sistema, elas já foram computadas e elas já estão devidamente arquivadas. Então tenho todas as ordens que foram feitas ali. Então olha que legal, num dia a dia corretivo você sabe exatamente tudo que está distribuído. E olhando aqui, por exemplo, a gente percebe que na parte de programação e de agendamento, que é uma atividade, por exemplo, do programador de manutenção, é onde se encontram a maior quantidade. Será que as pessoas são suficientes para essa quantidade de ordem de serviço que tem aberta ali? Nós vemos ali que tem 4 OS sendo executadas nesse momento. Será que 4 OS são o suficiente para manter todo o time técnico ocupado? Ou será que tem gente ociosa? Ou será que tem ordem de serviço ali que está executada, mas que na verdade não foi executada, ou está sendo adiada, ou está aí, mas está faltando material? Então tem toda uma análise que a gente consegue fazer a partir de um quadro Kanban como esse. E muitas vezes, se esse quadro ele fica lá na oficina, ou fica na área ali no setor de manutenção, todos têm uma visão do que realmente está acontecendo. E aí cada um pode ser responsável por fazer essa mudança do status ali da ordem de serviço, mudar esse cartão. Então, o programador de manutenção, ele finalizou a programação, agora já tem um agendamento, passa para o agendamento. O agendamento está finalizado, está tudo certo, chegou a hora de executar, o técnico vai lá, pega e passa para executando. Depois, quando ele volta para a manutenção, já com aquela ordem finalizada, ele bota ali para dar baixa e ordem de serviço. E assim, se todo mundo acaba trabalhando no seu processo, na sua coluna, isso sempre se mantém atualizado. Isso pode ser realmente uma coisa física, que está lá no ambiente físico, com cartões e etc e tal, ou isso pode ser algo digital que fica numa televisão, isso pode ter integração sistêmica com o seu software e assim sucessivamente. Mas o grande lance e o mais importante de usar isso aqui realmente é uma gestão visual e, claro, você precisa saber analisar o que está acontecendo. Outro exemplo, quando a gente utiliza na manutenção preventiva de uma grande parada, por exemplo. Então olha que interessante, Eu posso ter aqui, paramos o equipamento, beleza, agora nosso time de manutenção vai entrar lá para executar várias atividades de manutenção. Então,
vão ter daquelas atividades que vão estar aguardando a execução, atividades preventivas que vão estar em execução. Algumas atividades preventivas talvez precisem ficar paradas durante um tempo. Por quê? Porque pode estar faltando algum material que foi ser buscado, pode estar faltando uma mão de obra para executar aquela atividade, pode também ser devido ao fluxo, né? Quando a gente tem uma árvore lá, da sequência das atividades preventivas, pode ser que uma certa atividade preventiva tenha que ficar parada provisoriamente, enquanto não é finalizada uma outra atividade, e assim sucessivamente. E aí depois no final nós temos aquelas que foram realizadas, tá? Então a gente colocou o nosso processo ali de uma parada preventiva, a gente coloca então as nossas ordens de serviço, e aí olha que bacana, pessoal, agora eu já consigo ter uma visão exatamente do que está acontecendo. Por exemplo, eu sei que eu tenho muitas ordens ainda aguardando execução. Eu sei que eu tenho 2 ordens sendo executadas, eu sei que eu tenho uma ordem que está parada e eu preciso entender o porquê que ela está parada, o que aconteceu, se é algo que eu preciso agir, e sei também quantas ordens já foram realizadas. Olha que legal, isso o nosso time pode estar lá no equipamento, num setor, e pode estar trabalhando, né, naquela parada preventiva e realmente ter um quadro ou uma televisão lá naquele setor mostrando como que está a evolução do processo dessa grande parada de manutenção, dessa preventiva que a gente está fazendo ali naquele equipamento, tudo isso de uma forma muito visual. E aí, o que você, como um profissional experiente, vai fazer? Você vai então trabalhar em formas de analisar isso que está acontecendo. Como que a gente analisa? Olha só, agora a gente pintou ali, ó, o aguardando execução, a gente pintou em execução, pintou paradas e pintou o realizados ali. Então agora a gente começa a olhar por processo e aí a gente consegue traçar algumas estratégias. Por exemplo, qual que é a taxa que eu tenho por etapa? Então agora eu sei que 40% das minhas atividades está em aguardando execução, 20% das minhas atividades estão sendo executadas no momento, 10% das minhas atividades estão paradas por algum problema. E aí 30% das minhas atividades já foram executadas. Então olha que legal, esse quadro pode estar lá, pode ser, né, uma televisão, um quadro físico, e você tem um acompanhamento do que está sendo realizado. Então nessa manutenção preventiva já foi executado 30% das atividades. Aí você olha no seu relógio e fala, será que nós estamos na hora certa ou será que já extrapolamos o tempo? Será que a gente precisa melhorar? Será que a gente está legal, está ruim? Esse que está parado, qual que é o problema? Eu vou lá investigar. Outra coisa que a gente pode analisar com esse quadro Kanban, por exemplo, é o tempo de execução. Quanto tempo eu estou levando para executar as atividades? Será que está dentro do ideal? Aqui, por exemplo, o nosso indicador ali está ficando vermelhinho, está dizendo que está longe do ideal. O tempo de execução médio está em, por exemplo, 2 horas. E também a gente consegue ter, né, uma outra análise rápida em relação ao backlog. Quanto que eu estou de backlog ali, por exemplo? Eu tenho em execução 2 atividades, mas eu tenho ali um backlog ainda de 4 atividades que precisam entrar em execução. Somando o tempo dessas atividades, eu tenho 15 horas de backlog ainda ali para serem realizadas. Será que essas 15 horas que eu tenho de backlog é o suficiente em relação ao tempo que eu ainda tenho disponível para essa parada preventiva que foi realizada? Então, pessoal, olha que interessante o quanto a gente pode tirar de análise ao utilizar uma ferramenta dessa como o Kanban. E aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, alguns exemplos de quadro Kanban também que a gente vê bastante por aí, tá? Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, fala sobre o agendamento de manutenção e ele está dividido por data. Então, cada data vai ter ali um local onde vai ficar guardada a ordem de serviço, onde a gente consegue fazer uma gestão visual das datas agendadas. Depois nós temos esse aqui que é por tipo de manutenção, né? Por tipo de especialidade. Então a gente tem ali, ó, os mecânicos, os eletricistas, os técnicos da parte civil, por exemplo, os técnicos de automação. Então está dividido por especialidade. Cada especialidade vai receber ali o seu cartão, ou seja, a sua ordem de serviço. E por último nós temos ali, ó, um controle de manutenção, né? Um quadro, onde o sistema Kanban ali ele está mais retratando a prioridade de manutenção. Então nós temos 3 níveis, né? Os 3 processos tá em relação à prioridade. O verde, o amarelo e o vermelho. Provavelmente o vermelho é aquele que tem a maior prioridade, o amarelo, média prioridade e o verde, baixa prioridade. Então se a gente está trabalhando num sistema onde a gente sempre tem que atacar aquele que tem a maior prioridade, talvez esse aqui seja um quadro interessante para a gente utilizar. E fica aí a recomendação que esses exemplos foram todos retirados lá da empresa Isoflex, que tem várias soluções de quadros de gestão à vista
fica aí a recomendação para vocês darem uma olhada. A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês olharem lá. Os materiais que eles têm são bem bacanas e a gente encontra muito esses quadros aí espalhados por milhares de empresas no Brasil. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais como que a gente utiliza a gestão visual e principalmente a metodologia do Kanban dentro do setor de manutenção e o quanto isso pode nos ajudar. Viu aí formas que você pode trazer essa solução para dentro da sua empresa? Você gostaria de uma ajuda para poder implementar tudo isso? Então pode ficar sempre à vontade de entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Já encaminha esse vídeo aí para o seu amigo que precisa saber como é importante utilizar a gestão visual e, claro, curte, se inscreva e deixe o seu comentário aqui também e a gente se vê num próximo vídeo.